Capítulo 2º. Dos servidores municipais. Artigo 89. É função do município prestar um serviço público eficiente e eficaz, com servidores justamente remunerados e profissionalmente valorizados. Parágrafo 1º. Para fins de preservação da probidade pública e moralidade administrativa, é vedada a nomeação ou admissão de pessoas que incidam nas hipóteses de inelegibilidade, previstas na legislação federal. Parágrafo 2º. Os servidores ocupantes de cargos em comissão deverão comprovar, por ocasião da nomeação, que estão em condições de exercício do cargo, nos termos do parágrafo 1º, bem como ratificar esta condição, anualmente, até 31 de janeiro. Artigo 90. A administração pública municipal, na elaboração de sua política de recursos humanos, atenderá ao princípio da valorização do servidor público, investindo na sua capacitação, no seu aprimoramento e atualização profissional, preparando-o para seu melhor desempenho e sua evolução funcional. Artigo 91. A lei fixará o limite máximo e a relação entre a maior e menor remuneração dos servidores públicos municipais, observado o disposto no artigo 37, inciso 11, da Constituição da República. Artigo 92. A remuneração dos servidores públicos será estabelecida com vistas a garantir o atendimento de suas necessidades básicas de moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social e obedecerá aos seguintes critérios. Inciso 1º. Piso salarial definido em comum acordo entre a administração e a representação sindical dos servidores municipais. Inciso 2º. Será assegurada a proteção da remuneração, a qualquer título, dos servidores públicos contra os efeitos inflacionários, inclusive com a correção monetária dos pagamentos em atraso. Inciso 3º. Os vencimentos dos servidores públicos municipais, ativos, inativos ou aposentados são irredutíveis. Inciso 4º. O reajuste geral da remuneração dos servidores far-se-á, sempre na mesma data, sem distinção de índices entre a administração direta, autárquica e fundacional. Artigo 93. É garantido ao servidor público municipal o direito à livre associação sindical, nos termos do artigo 8º da Constituição da República. Parágrafo único. As entidades de caráter sindical, que preencham os requisitos estabelecidos em lei, será assegurado desconto em folha de pagamento das contribuições dos associados, aprovadas em Assembleia Geral. Artigo 94. As vantagens de qualquer natureza só poderão ser instituídas por lei quando atendam efetivamente ao interesse e às exigências do serviço público. Artigo 95. Será concedida aos servidores municipais, na forma da lei, gratificação de distância pelo exercício de cargo ou função em unidades de trabalho consideradas de difícil acesso. Artigo 96. Os servidores empregados da administração pública municipal direta, indireta e fundacional terão plano de carreira. Parágrafo único. Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público da administração direta, das autarquias e das fundações o disposto no artigo 7º, inciso 4º, inciso 7º, inciso 8º, inciso 9º, inciso 10, inciso 12, inciso 13, inciso 15, inciso 16, inciso 17, inciso 18, inciso 19, inciso 20, inciso 22, inciso 23, inciso 25, inciso 26, inciso 27, inciso 28, 30 e inciso 31, relativos aos direitos sociais, bem como o disposto nos artigos 40 e 41, todos da Constituição da República. Artigo 97. Ao servidor público municipal é assegurado o percebimento do adicional por tempo de serviço público, concedido por quinquênio, bem como a sexta parte dos vencimentos integrais,
concedida aos 20 anos de efetivo exercício no serviço público, que se incorporarão aos vencimentos para todos os efeitos, não sendo computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores sob o mesmo título ou idêntico fundamento. Artigo 98. Ficam asseguradas a servidora e a empregada gestante, sem prejuízos de vencimentos e demais vantagens do cargo ou emprego. Inciso 1. Mudança de função, pelo tempo necessário, por recomendação médica. Inciso 2. Dispensa do horário de trabalho pelo tempo necessário para a realização de, no mínimo, 6 consultas médicas e demais exames complementares. Artigo 99. Ficam assegurados o ingresso e o acesso das pessoas com deficiência na forma da lei, aos cargos, empregos e funções administrativas da administração direta e indireta do município, garantindo-se as adaptações necessárias para sua participação nos concursos públicos. Artigo 100. Os servidores e empregados da administração direta e indireta que incorrerem na prática do racismo ou de qualquer outro tipo de discriminação atentatória aos direitos e liberdades fundamentais, serão punidos na forma da lei, podendo ser demitidos a bem do serviço público, sem prejuízo de outras penalidades a que estiverem sujeitos. Artigo 101. O pedido de aposentadoria voluntária bem como as pendências respectivas deverão ser apreciados no prazo máximo de 60 dias após o seu protocolamento, na forma da lei. Artigo 102. Cabe ao município assegurar uma estrutura previdenciária e de assistência médico-hospitalar que viabilize os princípios previstos na Constituição da República, garantindo a participação dos segurados na sua gestão. Parágrafo único. A direção e o gerenciamento dos recursos destinados a assegurar os direitos relativos à previdência do servidor serão exercidos por órgãos colegiados que terão sua composição, organização e competência fixadas em lei, garantida a participação dos servidores municipais, eleitos pelos segurados. Artigo 103. Os recursos provenientes dos descontos compulsórios dos servidores públicos municipais, bem como a contrapartida do município, destinados à formação de fundo próprio de previdência, deverão ser postos, mensalmente, à disposição da entidade municipal responsável pela prestação do benefício, na forma que a lei dispuser. Artigo 104. É vedado ao município de São Paulo proceder ao pagamento de mais de um benefício da Previdência Social, a título de aposentadoria, a ocupantes de cargos e funções públicas, inclusive de cargos eletivos, salvo os casos de acumulação permitida na Constituição da República. Artigo 105. É vedada ao município de São Paulo a criação e manutenção, com recursos públicos de carteiras especiais de previdência social para ocupantes de cargos eletivos. Parágrafo único. Os vereadores poderão se vincular à Previdência Municipal, observadas as normas aplicáveis aos servidores públicos e o disposto no artigo 202 da Constituição da República. Artigo 106. É vedada a estipulação de limite de idade para ingresso por concurso público na administração direta e indireta, respeitando-se apenas o limite constitucional para a aposentadoria compulsória. Artigo 107. Os concursos públicos de ingresso de servidores serão realizados por entidades dissociadas da administração e, para a composição das comissões organizadoras, deverão ser previamente ouvidas as entidades de classe do funcionalismo. Artigo 108. As contratações por tempo determinado a serem efetuadas na forma da lei para atender a necessidades temporárias, de excepcional interesse público, não serão superiores a 12 meses, e obedecerão, obrigatoriamente, a processo seletivo prévio. Parágrafo único. As contratações por tempo determinado efetivadas na área da saúde, até o mês de novembro de 1993, ficam prorrogadas, uma única vez, por mais 6 meses. Artigo 109.
Lei definirá responsabilidade e penalidades cabíveis aos servidores e empregados da administração direta e indireta, que, por ação ou omissão. Inciso 1. Tendo conhecimento de atos e práticas que contrariem os princípios previstos nesta lei, em especial no artigo 81, não tomarem as providências cabíveis ao seu nível hierárquico. Inciso 2. Contribuírem com atos que impliquem na degradação ambiental e da qualidade de vida,